A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o professor Anderson Arruda. Estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando durante esse trimestre, primeiro trimestre de 2022, sobre a supremacia da Bíblia Sagrada, das Escrituras, né? E como a primeira lição, para 2 de janeiro de 2022, nós temos o título A Autoridade da Bíblia. Então hoje nós estaremos estudando sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Eu vou usar esta lousa. Eu transpus aqui os principais pontos da revista e nós vamos seguir por esta lousa. O texto áureo da lição diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119, verso 1. E a nossa verdade prática é: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Essa verdade prática basicamente resume a lição. A lição vai tratar sobre isso, sobre a Bíblia ser a nossa regra de fé e prática absoluta. Como introdução, o autor deixou para nós que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor último, que é o próprio Deus, pois a Bíblia é a palavra de Deus escrita, registrada para nós. Dessa forma, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, e não dos homens, os escritores humanos. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos que a origem da Bíblia, a sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Bom, aqui seria interessante nós comentarmos quando ele diz: a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. E isso é verdade. Com isso, irmãos, nós não estamos querendo afirmar que a Igreja não pode ter uma declaração de fé, um catecismo. Não estamos querendo afirmar que o sermão semanal que o pastor prega na congregação não seja uma regra de fé, uma fonte de autoridade, de instrução para a igreja. Não é isso que nós estamos falando. O que estamos dizendo é que fonte infalível de autoridade, vamos marcar aqui, fonte infalível de autoridade, somente a Bíblia Sagrada. Eu creio que os irmãos conseguem compreender bem isto. Então vamos passar logo para o nosso primeiro ponto. Vamos aqui para o nosso primeiro ponto da revista. Ele vai falar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Deixa eu centralizar aqui, ficar melhor para nós acompanharmos. Capítulo 1 da nossa revista. Bom, eu estou dizendo que a Bíblia será a nossa regra de fé, nossa regra de prática, nossa autoridade máxima, inquestionável, é a Bíblia Sagrada. Todas as demais formas de instrução, de ensino que nós temos, devem se submeter ao crivo da Bíblia Sagrada. E isso por quê? Bem, isso decorre da origem da Bíblia Sagrada. E a origem dela se enquadra dentro do plano de revelação de Deus para a humanidade. Para falarmos inicialmente sobre a origem da Bíblia. Como será que surgiu a Bíblia? O autor dela, nós dissemos que é Deus, né? Deus e o homem são os autores da Bíblia, porque Deus se utilizou de homens para escrevê-la. Então, quando nós dissemos que a Bíblia ela tem origem em Deus, quando nós falamos que ela tem origem em Deus, deixa eu colocar aqui para você. Eu estou querendo dizer que, conforme o apóstolo Pedro nos ensina, nenhum autor da Bíblia registrou, escreveu o que era de acordo com a sua própria vontade. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ele diz que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, ou seja, os registros da Bíblia Sagrada, porque, num sentido mais geral, a Bíblia pode ser chamada de profecia, porque o escritor registrou o que Deus o inspirava a registrar, certo? Perdão, que Deus o movia a registrar. Então, dessa forma, ela é uma profecia. E diz que homens santos não produziram a profecia de acordo com a sua própria vontade, mas foram movidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ou seja,
Por causa disso, nós podemos dizer que ela tem origem em Deus, porque era Deus quem movia os escritores sacros a registrarem as suas palavras. Igualmente, Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, a Bíblia, ela atesta sobre si própria que ela tem origem divina, ela tem origem em Deus, através da ação de Deus sobre os escritores humanos. E, obviamente, ela foi escrita por homens. E aqui nós temos uma passagem de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Ele vai dizer basicamente que a pregação deles, a mensagem deles, tanto de Paulo quanto dos demais apóstolos e, por extensão, a mensagem dos demais escritores bíblicos, não foi uma mensagem baseada na sabedoria humana, mas ele diz que eles escreviam aquilo que eles eram ensinados pelo Espírito Santo, ou seja, Deus ensinava os homens, Deus ensinava os escritores sagrados sobre o que eles deveriam registrar na Bíblia. Então, dessa forma, nós dizemos que a Bíblia tem a sua origem em Deus e foi concluída aqui na Terra através da ação de homens. Isso se enquadra dentro de um plano de revelação divina, revelação de Deus para a humanidade. A revelação de Deus para a humanidade pode ser dividida em duas categorias diferentes. Nós podemos ver aqui revelação geral e a revelação específica. Vamos começar com a revelação geral. Ela é endereçada a todos os homens e tem por objetivo despertar a humanidade a se aproximar de Deus. Nós sabemos que a revelação geral ela é suficiente para que o homem seja condenado, mas ela é insuficiente para produzir a salvação do ser humano. Por que isso? Porque a revelação geral ela basicamente dá pistas ao homem sobre quem é Deus, que Deus existe, que Deus é real e que o homem deveria buscá-lo, mas não mostra o plano de redenção de Deus para o ser humano. Então, como revelação geral, nós temos basicamente, existem mais pontos, mas o autor da revista deixou 3, seriam a história. Através da história é possível perceber a soberania de Deus. Isso fica muito claro, por exemplo, no livro de Daniel, né? O próprio rei Nabucodonosor, quando ele perdeu seu entendimento, quando ele volta à sua mente normal, ele diz isso: agora eu entendo que Deus opera com os homens e com os exércitos do céu da forma que ele quer. Então nós podemos perceber a soberania divina. Segundo lugar, a natureza ou o universo também é outra forma da revelação geral de Deus, porque ao observarmos a natureza, o apóstolo Paulo, pregando para os gentios, falou sobre a chuva que caía e fazia com que os campos produzissem mantimento, ou seja, nós deveríamos pensar quem foi que mandou a chuva, quem foi que construiu o mundo. É mais uma indicação para o homem se aproximar de Deus, tentar descobrir sobre Deus, e a própria consciência do ser humano, ou a moral do ser humano, que apesar de ser caída, imperfeita, também nos dá pistas de como seria esse nosso Deus, que ele é dotado de um senso de justiça, um senso de moral. Então essa seria a revelação geral de Deus para o homem. Mas nós temos também a revelação especial. Em relação à revelação especial, nós temos basicamente 2 elementos na revelação especial de Deus, que seria o Senhor Jesus Cristo e a própria Bíblia Sagrada. Bom, você pode me perguntar o seguinte: por que existe esta revelação especial de Deus? Como eu te falei, a revelação geral não permite que o homem conheça o plano de redenção, o plano de salvação de Deus para a humanidade. Então Deus se revela mais propriamente através do Senhor Jesus Cristo, nos trazendo a redenção, a salvação e nos expondo de forma mais acertada como é o nosso Deus, porque Jesus é a revelação máxima de Deus. Porém, nós que vivemos hoje, como saberíamos acerca de Jesus Cristo se nós não tivéssemos as Escrituras Sagradas? Por isso foi importante que Deus pudesse intervir na composição da Bíblia Sagrada, conduzindo, guiando os escritores sacros com a inspiração e também com a preservação das Escrituras, para que assim a palavra de Deus pudesse chegar até nós hoje,
nós tivéssemos acesso a essa revelação especial de Deus, através da qual nós podemos ser salvos. João, no capítulo 20, versículo 31 do seu evangelho, ele diz o seguinte: estes, falando dos sinais, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós vimos neste primeiro capítulo que a Bíblia tem origem em Deus, foi produzida através de uma associação entre Deus e os homens. Deus movia os homens, Deus inspirou as Escrituras, e Deus também preservou as Escrituras para que a revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo, pudesse chegar até nós hoje. Bom, mas se eu disse que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se eu disse que a Bíblia Sagrada é uma revelação especial de Deus para o homem, como eu posso ter certeza de que a Bíblia é verdadeira? Ou, em outras palavras, como eu posso ter certeza de que a Bíblia é autêntica? Por que será que a Bíblia não é mais uma fábula, mais um mito, uma mitologia, como as muitas que existem entre as diversas culturas? Bom, nós temos agora duas categorias de evidências para provar que a Bíblia é autêntica, verdadeira, que ela é de fato a palavra de Deus. Essas duas categorias de evidências são as evidências internas e as evidências externas. Está aqui na sua lousa. Capítulo 2, ponto 1, trata das evidências internas. Primeiramente, precisamos saber que a Bíblia autentica a si própria. Eu já citei para você, 2 Timóteo 3,16, que diz que a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, ela está autenticando a si própria. Mas, além disso, nós podemos observar as evidências internas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a unidade e a consistência das Escrituras. O que viria a ser a unidade e consistência? Olha só, eu vou colocar aqui na lousa para você acompanhar as características da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é apenas um único livro, ela é na verdade uma coleção de livros. São 66 livros. Foram escritos por cerca de 40 pessoas, distribuídos em cerca de 11 países diferentes, percorrendo 50 gerações entre o primeiro escritor e o último escritor, totalizando 10 estilos literários. Você tem poesia, você tem crônica, você tem história, você tem biografia. São diversos estilos literários, 10 estilos literários. Estes autores, estes escritores, possuíam cerca de 19 profissões diferentes. Você tinha general, você tinha estadista, alguém que cuidava do gado, você tinha um pescador, você tinha médico, escriba, pessoas de diferentes profissões que moravam em regiões diferentes, possuíam culturas diferentes. A cultura da rainha Esther é uma, a cultura de Pedro é outra, a cultura de Moisés é outra. E esse processo de composição da Bíblia Sagrada durou quase 16 séculos, quase 1.600 anos, e foi escrita em 3 línguas diferentes: o hebraico, o grego e algumas partes em aramaico. Agora, quando você olha para esse quadro, para esse cenário, você percebe que seria muito fácil que a mensagem fosse uma bagunça, que o conteúdo fosse sem pé e sem cabeça, porque são questões muito díspares. Você tem muitos livros, muitas pessoas, regiões diferentes, épocas muito distantes. E como é que nós conseguiríamos manter a unidade disso tudo? Humanamente falando, é impossível. Então essa é uma evidência de que o autor último das Escrituras é Deus, porque Deus estava ali agindo, supervisionando o processo de escrita da Bíblia Sagrada. Então ele cuidou para que tudo se harmonizasse e a mensagem chegasse até nós de uma forma compreensível. A mensagem principal da Bíblia Sagrada, que é a redenção do ser humano, essa mensagem é de fácil compreensão para qualquer um. Existem sim mistérios na Bíblia Sagrada, existem pontos mais difíceis, porém a mensagem principal da Bíblia, que é a salvação do homem, a redenção preparada por Deus, ela é fácil, ela é compreensível,
E você observa essa mensagem no decorrer de toda a Bíblia Sagrada, ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Então, essa é uma forte evidência de que sim, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é autêntica. Nós temos também uma segunda evidência interna. Evidência interna porque nós podemos encontrar estas evidências a partir do próprio estudo da Bíblia Sagrada. Por isso nós chamamos de internas. E a segunda evidência é a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra dele é como uma espada. O autor de Hebreus diz isso, que a palavra de Deus é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções. Então a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós sentimos o Espírito Santo conversando conosco. Há um testemunho interior, essa ação do Espírito Santo, mas essa ação não ocorre, não acontece quando nós estamos lendo um outro livro qualquer, seja um livro didático, seja um livro baseado em uma ficção, baseado em história real, mas esta ação não ocorre, nós não sentimos isso, nós não percebemos a presença de Deus, do Espírito Santo conversando conosco. Isso só acontece quando estamos lendo a Bíblia Sagrada. Então é mais uma evidência interna de que sim, a Bíblia ela é autêntica, a autêntica palavra de Deus. E também as profecias de eventos futuros. Quando nós lemos as profecias descritas no livro de Daniel e observamos a exatidão com que essas profecias se cumpriram, ou então quando nós lemos Isaías profetizando 700 anos antes sobre o Messias, que também se cumpriram cabalmente, ou até mesmo em alguns salmos, o rei Davi falando 1000 anos antes sobre a vinda do Messias, sobre algumas coisas que o Messias passaria. Então essas profecias que foram vaticinadas nas Escrituras e se cumpriram com assombrosa exatidão, são mais uma evidência interna de que sim, a Bíblia é autêntica, ela é verdadeira, ela é real. E temos também as evidências externas, é a segunda categoria. A primeira categoria são as internas e a segunda categoria são as evidências externas. E ela se refere à comprovação que nós podemos ter da Bíblia Sagrada através do estudo das ciências, da história, da arqueologia, a literatura, até mesmo a química, a física. Quando nós estudamos as ciências, nós observamos que aquilo que a Bíblia fala é verdade, é real, se cumpriu, aconteceu, tem razão. Então, isto são evidências externas, né? Sobre essa questão das evidências externas, existe um autor que trabalha bem, é o Josh McDowell. Ele escreveu Evidências que Merecem um Veredito, Mais que um Carpinteiro, entre outros livros dele. Ele trabalha muito bem a questão das evidências externas das Escrituras. Então, esse foi o ponto 2, o capítulo 2, e agora o capítulo 3, nós veremos sobre a mensagem da Bíblia. Então, nós vimos sobre a origem da Bíblia, nós vimos sobre a revelação, o plano de revelação de Deus para a humanidade, revelação geral e especial. Vimos as evidências que comprovam que a Bíblia é autêntica, verdadeira. E agora vamos olhar um pouquinho sobre a mensagem da Bíblia Sagrada. Primeiramente, o autor da revista retoma um ponto que ele tangenciou ainda na introdução, que é sobre a supremacia da Bíblia. Somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar alguma coisa. E existem segmentos que se dizem cristãos que eles consideram a autoridade da Bíblia em pé de igualdade com outras autoridades, como, por exemplo, com a tradição eclesiástica, ou então com algum outro livro daquela igreja, daquela religião. E na verdade nós não entendemos assim. Entendemos que a mensagem da Bíblia ela está em um patamar de autoridade suprema. Ela tem a primazia sobre qualquer outra fonte de ensino, de instrução na vida do cristão. A Bíblia tem primazia sobre uma revelação, um dom do Espírito Santo. Ela tem primazia sobre um livro de teologia. Ela tem primazia sobre um livro de história, sobre um entendimento de um teólogo, um sermão de um pastor, enfim, sobre tudo mais que se possa produzir
até mesmo sobre uma declaração de fé, um catecismo de uma igreja, a Bíblia Sagrada ela tem superioridade, ela tem supremacia. E aqui nós vamos ver também sobre o poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Bom, nós acabamos de chegar à conclusão, de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E se ela é, então, realmente a palavra de Deus, é de se supor que essa palavra não é como a palavra dos homens, não é como a palavra de um homem, mas é uma palavra poderosa, uma palavra valorosa. E a Bíblia, sim, de fato, ela tem poder. Poder, primeiramente, para mostrar a verdade para o ser humano. Poder para libertar este ser humano do pecado. Poder para purificar o ser humano. E também poder para derrotar a Satanás. A palavra de Deus tem poder, a Bíblia Sagrada mostra isso. Paulo diz que usava a palavra de Deus para destruir as fortalezas. Jesus Cristo usou a palavra de Deus quando estava sendo tentado por Satanás no deserto para derrotá-lo. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Diz também que a palavra dele limpa e purifica. Então sim, a palavra de Deus tem bastante poder na vida daquele que crê no Senhor nosso Deus e que lê a palavra de Deus com santidade, com devoção, buscando receber do Senhor tudo aquilo que ele tem para nos oferecer. E o último ponto do capítulo 3 é o propósito da Bíblia, o propósito da Bíblia Sagrada. Bom, a Bíblia Sagrada tem basicamente 3 propósitos principais. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para nós vermos. Basicamente 3 propósitos principais, que seriam estes aqui. Primeiramente, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Como eu já disse, a mensagem principal da Bíblia, a mensagem central da Bíblia Sagrada, é nos apresentar o plano de Deus para a salvação do ser humano. Então, o propósito da Bíblia, em primeiro lugar, é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Mas ela também tem como propósito revelar os códigos morais de Deus para o homem, para a sociedade. Isso é muito bem observado no Antigo Testamento, quando o homem tentava cumprir a lei e percebia que ele era incapaz de atingir o padrão moral que Deus tinha para a humanidade. Então a Bíblia também nos revela o nível, o código moral de Deus para a sociedade. E também apresenta Deus de uma forma mais própria e a sua vontade para o homem. Apresenta-nos o nosso Deus e a sua vontade. Dito isto, irmãos, podemos ir para a nossa conclusão. Como conclusão, o autor da revista deixou o seguinte: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, o seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Com isso, irmãos, nós damos aqui por concluída nosso breve resumo desta primeira lição, falando sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe e eu espero que você se torne um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, que aprenda bastante durante esse trimestre. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.